Oi, tudo bem com você? Bom, hoje eu vim trazer uma palavra de Deus para sua vida e espero que isso possa chegar até você, espero que isso possa chegar até no fundo do seu coração, para que haja uma transformação, que essa semente seja plantada em um terreno fértil, para que ela venha produzir muitos frutos na presença do Senhor, né? E frutos que permaneçam, em nome de Jesus. A palavra de hoje tá lá em Marcos, capítulo 10, versículo 17 até o versículo 22. Está escrito assim: Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém. Honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: Mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor. Jesus olhou para o homem e disse: Ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora, triste, pois tinha muitos bens. Amém. Eu acho muito interessante essa passagem, né? E eu vendo, eu sabia que era essa passagem que eu queria usar como base, né? Para transmitir o que Deus falou comigo, né? Mas eu vendo assim pelos evangelhos, a descrição de Marcos foi o que mais me chamou a atenção, porque aqui ele disse, quando Deus disse para ele, para o jovem rico, para ele vender todos os seus bens e depois segui-lo, Jesus olhou com ele com amor, né? Marcos, ele enxergou isso, que Jesus olhou para ele com amor e disse isso. Então, gente, esses dias agora, faz um tempinho, na verdade, Deus, ele tem falado comigo sobre isso, né? Me guiado sobre isso, sobre dinheiro e riquezas e tudo que nessa terra a gente, né, pode ganhar, enfim. E Deus tem falado comigo sobre isso porque eu sou uma pessoa que eu sou ansiosa, né? Então, assim, às vezes a gente tem tantos anseios, né? Tantas conquistas para fazer nesse mundo, né? Poxa, a gente quer ter uma casa legal, a gente quer ter um carro legal, a gente quer, enfim, a gente quer muitas coisas nesse mundo, né? E uma coisa que tocou muito assim comigo foi que eu tava muito ansiosa por essas coisas, apesar de ser muito jovem, né? Eu tava muito ansiosa sobre isso e acabou que a minha ansiedade, ela me... Como é que eu posso explicar? Eu tive uma atitude com base nessa ansiedade de ter mais coisas, de me comparar com os outros, né? Me comparar com os bens que os outros têm e eu não tenho, né? Como, por exemplo, eu vou dar um testemunho aqui sobre um fone de ouvido, né? É um testemunho, possamos dizer. Um fone de ouvido que eu comprei e que eu via todo mundo usando, né? Ali, aqui, né? Quando eu subia no ônibus, quando eu tava, né, pela cidade, eu sempre via que, não todo mundo, mas tinha gente que tinha esse fone. E eu queria esse fone. Por quê? Porque eu vi que o pessoal tinha e era muito legal e eu queria o fone. E depois de um tempinho eu comprei o fone. Mas aí, comprei o fone, fiquei com o fone é super legal, uso muito, gosto dele. Mas quando eu comprei o fone e tudo, acabou essa minha satisfação, eu notei outra coisa que as pessoas tinham e que eu queria. Então, assim, parece que a gente sempre vai querendo mais e mais, e se comparando com os outros, e se comparando com o que os outros têm e a gente não tem, em vez de se contentar com o que a gente tem, porque contentamento acaba nos trazendo uma alegria, né? Paulo disse: aprendi a ser feliz no pouco, no muito, quando eu não tinha nada, quando eu tinha tudo.
porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Então, eu cometi esse erro, sabe? De me comparar com os outros, de comparar o que eu tinha e o que eu não tinha com os outros. E Deus me fez perceber isso, né? E graças a Deus, assim, eu tenho parado mais de ficar ansiosa sobre isso, né? Na verdade, eu tenho tentado parar de ficar mais ansiosa sobre isso, porque às vezes eu me pego pensando nisso. E aí o Espírito Santo me lembra, né, de que a gente tudo tem seu tempo, né, e de que o nosso tesouro que realmente importa é o nosso tesouro no céu, né, que é onde estará o nosso coração. Onde estiver o seu tesouro é onde estará o nosso coração. Então, que o nosso tesouro, que o nosso desejo, que o nosso anseio esteja no céu, esteja nas coisas eternas, os nossos pensamentos estejam no céu, né, e não nas coisas terrenas. Porque Deus, ele tem muito mais aí pra gente do que a gente pode ver, do que a gente pode sonhar, né? Não foi ouvido, não foi visto o que Deus preparou pra gente. E talvez a gente não seja talvez a gente não seja rico, né, nessa terra. Talvez a gente não tenha muito dinheiro pra esbanjar por aí. Talvez a gente não seja assim. Mas o que Deus, ele tem nos dado, que é de muito mais valor do que o dinheiro pode comprar, sabe? Então, Deus, ele... Eu senti que eu deveria compartilhar isso com vocês. Então, que a gente faça uma escolha todos os dias, né? Porque a gente não pode servir dois senhores, né? Até Jesus mesmo fala, a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Então, que todas as vezes que a gente se pegar pensando nisso, não que a gente não possa sonhar, não que a gente não possa ter objetivos, não que a gente não possa, né, querer algo melhor, porque eu creio que Jesus, ele quer algo melhor pra gente também, né? Ele não quer que a gente viva mal e tudo isso, mas que a gente descanse na certeza de que mesmo que a gente não tenha tudo isso, Deus estará conosco e Deus estará nos dando alegria, Deus estará nos dando paz, Deus estará nos dando contentamento, Deus estará nos dando aquilo que tem mais valor do que o dinheiro. Então, que a gente possa sempre lembrar disso todas as vezes que a gente estiver ansioso, todas as vezes que a gente estiver muito preocupado com os tesouros aqui na terra, né? Se a gente está num caminho ali firme com o Senhor, não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o que você vai beber. Até as aves do campo, eles não plantam e não colhem, e eles têm coisa para comer, né? Eles têm comida para comer. E os lírios do campo os lírios do campo são vestidos em mais majestade do que alguma vez Salomão, que foi o homem mais rico da terra, se vestiu. Então, assim, a gente vê que Deus, ele se importa com a criação. Então, Jesus mesmo pergunta, a gente não é mais importante do que alguns passarinhos? A gente não é mais importante do que os lírios do campo? Então descansem, homens de pouca fé, né? Jesus, ele fala, homens de pouca fé, calma, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Amém. Muito obrigada por ter assistido até aqui, que Deus abençoe muito sua vida, e até uma próxima. Tchau!